Muito boa tarde! Boa tarde de domingo a todos. Gratidão e gratidão por mais esse dia. Gratidão por estarmos aqui mais uma vez nesse palco maravilhoso, o palco do The Voice. Bem-vindos sejam todos vocês para o nosso encontro final desse mini curso, mas que a gente tem certeza que, olha, vocês estão percebendo a energia, estão sentindo que a radiestesia é uma super ferramenta, principalmente para que a gente complete, né, aquilo que o Reiki oferece, aquilo que nós somos e aquilo que nós viemos no planeta também para viver. Eu digo sempre que o Reiki é o grande caminho, mas a radiestesia é um passaporte, né, para que a gente acesse a outros campos que muito ainda precisa ser elucidado por muitos ainda. Tá? Então, toda vez que puderem, falem sobre a radiestesia, falem sobre o Reiki, falem sobre... espalhem sobre isso, sobre a boa nova que é a gente ser trabalhador da luz, a gente ter a consciência de que tudo vai mudar a partir das mudanças que a gente viver. Então, gratidão por estarem aqui, gratidão, deixa eu cumprimentar vocês, gratidão sempre. Boa tarde, Renata, muito bem-vinda, muita paz e muita luz. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Galdina, bem-vinda. Boa tarde, De Moleirinho, bem-vindo, bem-vinda. Boa tarde, Márcia, muito bem-vinda. Boa tarde, Dulce. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Gilma. Gratidão por mais um dia, mais um encontro aqui de aprendizagem. Gratidão. Boa tarde, Edilene, muito bem-vinda. Boa tarde, Amélia. Bem-vinda, Amélia. Gratidão sempre. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Helenita. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Boa tarde, Laura. E assim vai. Boa tarde, Deni. Isso, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Nair. Muito bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde, Nara. Boa tarde, Zélia. E todos aqueles que vão nos acompanhar, vão nos encontrar nessa última passagem, né, nessa última etapa do nosso mini curso de radiestesia. E eu tenho certeza que as meninas que já vão estar aqui, todos nós estamos nos empenhando para que vocês entendam, falando numa linguagem simples, falando com alma, com coração, para que vocês realmente compreendam aquilo que essas forças, né, que a gente muitas vezes não percebe, como elas interagem com a gente, como nós podemos fazer uso e fruto daquilo que nos pertence. Combinado? Gratidão, então. Se alguém puder dizer ok aí, que estão me vendo bem, me ouvindo bem, para que eu chame as meninas, né? Pode ser? Gratidão, universo. Cadê o ok? Cadê o ok? Boa tarde de domingo. Ok, Kátia, gratidão e gratidão. Boa tarde, Gaudência, muito bem-vinda. Gratidão sempre. Olá, mestre. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todas bem, todos. Eu não sei se tem algum representante do sexo masculino na sala. Sempre Por isso que eu falei todas, né? Sim. Sejam todas bem-vindas, né? Todos bem-vindos também. E aqui estamos nós para mais uma jornada, né? Eu sei que muita coisa vai ficar ainda, né? Porque em 6 dias é pouco tempo para falar tudo e sempre tem novidades, sempre. Sempre tem. Gratidão, é verdade. E hoje é mais uma etapa, né? Com conhecimento. Hoje tem um e-book, pelo que eu me recordo, 30 e poucas páginas. Então, nós vamos trabalhar hoje com um pouco de prática. Vamos passar, assim, a Denico. Ele é masculino. Gratidão, Denico. Muito bem-vindo. Então, nós vamos passar na prática e a gente vai conversando um pouquinho, como já fizemos em outras vezes, tá bem? Vai ser muito bom, como sempre. Gratidão. E principalmente porque vocês estão aqui. Boa tarde, Ivana. Muito bem-vinda. Gratidão. Salve, salve, pessoal! Muito Salve. Boa tarde de domingo, mestre, Gaudência, pessoal que está aqui conosco, todos bem-vindos, que seja um momento abençoado. E será, já é, né? Gratidão e gratidão. Muito bem-vindas, bem-vindos todos vocês, né? Todos vocês
que têm nos acompanhado, que fazem parte lá do grupo, né, dos chakras, né, que foi aquele mini curso dos chakras, e quem acessa hoje pela radiestesia tem acesso a todo aquele conteúdo, que é dos chakras, também ao acesso à limpeza, ao alinhamento dos chakras, que já deixamos lá. Deixamos também a apostila de geobiologia, a do Feng Shui, para que vocês vão entendendo aquilo, porque aí nós vamos ter aqui, vamos marcar ainda e avisando, nós vamos ter daí um encontro só da geobiologia e um encontro daí só do nosso Feng Shui, tá? E outras cositas mais que a gente vai trazendo, e vocês, com certeza, vão aproveitando, vão deixando perguntas, e a gente vai trabalhando junto, combinado? Gratidão e gratidão sempre. Bem, então, como eu disse, hoje nós temos gratidão, boa tarde. A Gaudência falou de uma pergunta, deixa eu ver se eu localizo aqui. A Cláudia tem 3, mestre, mas tem uma que eu não sei responder. Onde é que está? Estão aqui as perguntas? Está no grupo. Ah, no grupo? A Cláudia está presente? Ela está aí? Sim, ela chegou agora. Boa tarde, Cláudia, muito bem-vinda. Paz e muita luz. A Cláudia sobre a água, mestre. É sobre a água, um experimento que tem. Eu nunca fiz isso. A leitura sobre a água. Ok, nós já respondemos. Mas ela pode repetir as perguntas aqui. Boa tarde, Carlos Alberto, muito bem-vindo. Muita paz e muita luz. Bem, gratidão e gratidão por estarem todos. Eu sou muito grato, né, pela Gaudência, pela Ivana estarem juntas aqui comigo, mas principalmente por vocês estarem acompanhando, estarem seguindo um roteiro, porque a radiestesia, como ela é uma ciência, ela nunca cessa o conhecimento. Vamos entender isso, né? Então, o conhecimento não cessa, ele não tem como cessar, porque a ciência, né, ela evolui com o tempo, as mudanças acontecem a partir da transformação que o planeta vive. Então, como as energias trabalham com essa transformação também, e novas situações vão surgindo, a partir disso, a radiestesia também vai se equiparando, ou seja, ela vai se ajustando a tudo isso. Então, só para a gente entender que tem técnicas que se iniciaram há muito tempo, 100 anos, 200 anos, e que hoje não fazem mais parte daí, por não coincidirem com o momento do planeta. Mas a radiestesia nunca vai desaparecer, tá? Ela é uma ciência, ela é uma prática, e ela é uma tendência também para quem ainda não tem o conhecimento sobre, por exemplo, quem já passou pelo espiritismo e que ainda não desvendou todos os segredos, os mistérios, mas aí na radiestesia a gente consegue, através do diagnóstico seguro e da compreensão dessas energias, a gente consegue respostas muito mais apuradas, tá? Então, invistam na radiestesia aquilo que vocês puderem, o tempo, um pequeno tempo de vocês, mas nesse início é importantíssimo, tá, fazer perguntas como a Cláudia está deixando aqui agora, a gente já vai respondendo, tá bem? Deixa eu antes cumprimentar. Boa tarde, Antonina, muito bem-vinda. Gratidão e gratidão. Que trio maravilhoso é esse, hein? Gratidão sempre. Boa tarde, Suzana, muito bem-vinda. Ela disse boa noite, mestre, boa noite, Ivana e Gaudência, e boa noite a todos. Gratidão, gratidão e sempre. Gratidão. Gratidão por ter lembrado, né? Muito bem, a Suzana disse parabéns, Helenita. Então, receba o nosso abraço aqui. Depois, lá no nosso curso do Reiki, que nós vamos ter após, a gente vai estar cantando parabéns, quem sabe, né? Ainda mais se tu levar o bolo, né? Aí não falta. Então, receba o nosso abraço também, que hoje tu tá de aniversário, né? Gratidão, Suzana, por ter lembrado. Muita paz e muita luz. Eu já respondo daí, então, tá bem? Boa tarde, Márcia. Isso, feliz aniversário. A gente já responde, vamos antes, né? Se a Gaudência quiser falar algo sobre o início aqui, qualquer, né? Seja lá o que for que se deseje, fique à vontade. Falar parece sobre o quê, saiu do Alentejo, né? Sobre você, sobre... Não, Portugal está um calor que eu nunca senti aqui. Caloraço, Mas eu estou bem, mestre, está tudo bem. Gratidão.
Como que está o teu coração para esse último encontro? Como é que foi para você participar aqui da nossa radiestesia? Ai, mestre, no início eu fiquei muito apreensiva, né? Falei, nossa, o que vai acontecer? Agora, ontem, hoje não, eu estou relaxada, tranquila, entregue para o que vier, né? Confiante, mestre, eu estou muito confiante. Né? Muito bem. É porque é muita responsabilidade também, né? E a radiestesia é muito ampla. Sim, Eu vi esse livro que o mestre publicou, acho que é do seu Antônio Rodrigues, né? Eu Aquele tenho que já diz dos gráficos, isso. estudado esse livro maravilhoso, né? Sim. O escargot que está lá é uma coisa maravilhosa também para trazer equilíbrio. Eu estudei só, mas nunca pratiquei nas pessoas o escargot, mas eu sei que tem uma terapia, que eu não sei o nome dela, que trabalha com esse escargot. O mestre sabe? Não, na verdade, a utilidade dele é para várias terapias, né? Você utiliza o formato, mas uma específica, daí depende de quem utiliza, né? Ah, então, porque essa que está lá no livro do seu Antônio Rodrigues é sobre os sistemas, né? O nosso sistema, né? Respiratório, circulatório, etc. Sim. Mas eu sei que também nós podemos usar para projetos assim, de nível psicológico, emocional, né? Mas eu nunca usei, porque nunca me apareceu essa oportunidade. E você cria os teus gráficos também, né? Você cria, Eu você faço muitos gráficos, porque eu não gosto de perguntar aleatoriamente. faz. Parece que tem que ter uma leitura física, né, para mim, assim, ali, né, o gráfico físico, né? Eu gosto de usar o gráfico físico, mas claro que muitas vezes sem o físico, só no mental também funciona, né? Muito bem. E você, na O verdade, físico sentindo a energia. só para confirmar, né? E sentindo a energia do paciente, né? Na verdade, você cria o gráfico a partir da necessidade. Né? Do campo que ele me apresenta, daquilo que eu consigo ler, né, e perceber, né? Hoje eu deixei lá para as meninas o site, né, do Surtio. Ah, Né? sim. E lá elas encontram uma infinidade de gráficos e mudam os gráficos. Exato, cria o seu próprio gráfico, né? Muito bem. Gratidão e gratidão. E deixa eu só cumprimentar ali. Boa noite, Flávia, muito bem-vinda. Boa noite, Luciana. Boa tarde, boa noite. Sejam muito bem. Boa tarde, né? Nível de Brasil. Boa noite daí para Maria Luísa, aqui em Portugal. Boa tarde, Viviane, muito bem-vindas. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixa eu ver mais alguém. A Laura já cumprimentei. Gratidão e gratidão sempre. A gente já responde as perguntas. Oi, Ivana, tudo bem? Como é que foi para você? Como é que está sendo a tua presença? Como é que está sentindo esse... Ai, é sempre o coraçãozinho, sempre aconchegado, né? Estar nesse grupo maravilhoso. Realmente, quando estamos diante de uma responsabilidade, de transmitir algo, é uma responsabilidade, né? Sim. Mas eu me sinto muito tranquila, porque nós nunca estamos sozinhos, principalmente pela condução do mestre. Isso é um privilégio, estarmos aqui na presença dele, como um mestre, como um guia, como um instrutor maravilhoso que é. Então, me dá toda a segurança, alento, confiança e muito amor no coração. Gratidão é da minha parte também, da Gaudência. Acho que a gente formou um bom grupo aqui, mas é porque eu falo bastante e eu brinco como se eu fosse o apresentador do auditório, mas vocês que são os artistas, né? As artistas, então. Mas hoje eu fugi, viu? Hoje eu fugi. O plantão era meu lá, né? Eu fugi, tá? Eu precisei sair e tal. A Ivana falou agora uma verdade, né? A tranquilidade, mestre, porque nós temos você aí, né? Eu não sei responder, mas o mestre está aí, né? São seus olhos, eu sempre brinco isso, né? Os olhos de vocês que veem isso. Gratidão. Deixamos assim, deixa eu cumprimentar o pessoal, gratidão a vocês. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, deixa eu ver quem mais chegou. É você? Muito bem. Maria de Lourdes, muito bem-vinda, muita paz. Boa tarde, Isabel, também.
Bem-vinda, bem-vinda e bem-vinda. Gratidão às palavras de vocês, mas, é recíproco, tá? Carinho, o amor, vocês sabem como é que a gente brinca sempre lá nas nossas mentorias e aqui eu tenho dito sempre que eu falo isso nos grupos, né, que nunca recusem o convite, porque aqui a gente brinca, aqui a gente se dá bem, aqui a gente, né, faz com que essa aventura de falar sobre o conhecimento seja em forma de brincadeira, mas com uma consciência, né? É essa que é a diferença. E para quem aprende, para quem está ouvindo, né, para quem está assim com ansiedade, não, mas com aquela sensação de aprendizagem, as palavras que são ditas dessa forma aqui, você rindo e eu rindo, elas se encaixam muito melhor, né? Acho que esse é o ponto. O estudo não tem que ser catedrático, né? Não tem que ser firmado, não tem que ser com afirmação. Nós aqui trabalhamos, nós três, né? Estamos trabalhando, brincando, é uma brincadeira gostosa, e a gente passa isso com segurança. Os três estão fazendo isso. Então, gratidão, a gente tá? brinca, mas fala sério, né, mestre? A gente brinca, mas fala sério, né, mestre? E a gente fala com muito carinho, com muito amor mesmo, de todos. Essa egrégora é uma egrégora muito amorosa. E é isso, é para isso que nós estamos aqui, né? Para exercitar o amor, para vivenciar o amor uns pelos outros. E buscar sempre aquela pessoa que a gente se afina, aquela pessoa que nos traz esse sentimento, que nos desperta e sente cada vez mais, né? E quiçá todos fizessem isso, né? Amém. Já deu certo, né? A gente brinca, mas fala sério. Gostei dessa, viu? Vou escrever aqui embaixo de você agora. Eu brinco, mas falo sério. Gratidão. Muito bem-vindos todos. Hoje nós temos, então, práticas, né? Práticas. Com relação às perguntas, deixa eu só começar por elas aqui. Se eu souber, não é se eu souber, porque o que acontece é que tem muitas na apostila, acho que é na apostila, então vamos lá respondendo. E eu, normalmente, né, eu sou muito rápido, eu sou rapidíssimo. Rápido para esquecer, sou rápido mesmo, né? Eu falo sobre algo aqui e 2 minutos depois... Tem até alguma, deixa eu ver como é que alguns me chamam, deixa eu ver qual é a palavra. É a Dolly, lembram da Dolly lá do Nemo? Que ela não lembrava nem o caminho, nem nada, e o Nemo parece que ajudou, acho que foi isso, né? Era uma Dolly, né? A Dolly. Então, eu estou sendo Eu sou a Dolly também, viu? Dolly, então. Então, o que eu digo para você, Cláudia, e para todos, algumas eu posso responder aqui, mas hoje a gente vai entrar num outro momento, né? E o que eu não responder aqui, eu respondo lá depois com segurança, tá bom? Logo após acabar. Mas a minha mente trabalha assim, a minha é igual a radiestesia, né? Ela está sempre fazendo assim, mas tem coisas que a gente realmente deixa para depois, e isso nós vamos respondendo. Opa! A Galdina dizendo parabéns para nós acima dos 60. Uau, gratidão e gratidão. Quem que está fazendo 60 hoje? Eu acho que aqui os três têm 60 já, né? Passamos essa fase, né? Passamos? Eu acho que a Ivana não. A Ivana está com 40. Eu já, 38, né, Ivana? Isso mesmo, isso mesmo. Tá vendo? Já estou com 63. Ivana já tem 40, que nós nos conhecemos, mais 40, né? Ai, Gal, não precisa falar, Gal, não precisa falar. Isso. Mas chegando aos 60, quem está acompanhando a gente aqui, para terem uma ideia, né? A melhor fase das nossas vidas é dos 70 aos 80 anos, tá? A segunda melhor fase é dos 80 aos 90 e a terceira é dos 60 aos 70. Então, nós aqui estamos vivendo a terceira melhor fase da existência aqui no planeta, tá? Tenho a certeza disso. Combinado? Bem, deixa eu voltar lá, então, nas perguntas. Volto a dizer, tá? Alguma eu respondo aqui na lata, sem se eu lembrar de tudo, mas eu normalmente lembro. Vamos ver. Deixa eu ver. Gratidão a vocês que estão aqui. Gratidão sempre, tá? Quer que eu fale, mestre? Eu estou procurando aqui, cheguei na primeira. A mente externa é o que chamamos de mente consciente, e a mente interior é o que chamamos de mente subconsciente ou é inconsciente? Olha, são 3 níveis, né? Quando a gente fala em mente, nós temos, olhando para mim aqui, então, nós temos,
digamos, o consciente. Por que é consciente? Porque é aquilo que nós tornamos ciente, nós ficamos cientes, né? Então, tornamos consciente. Então, consciente é aquilo que nós percebemos, aquilo que as nossas percepções, os nossos olhos identificam. Então, por isso que é mente consciente, entendido? Por isso que é mente externa, que é tudo aquilo que os nossos 5 sentidos percebem. Por isso que é mente consciente, combinado? Aí a mente interior, nós temos 2 e até 3 escalas que aqui nós não vamos tocar, né? Nós falamos só do inconsciente. Então, o subconsciente é aquilo que está entre o consciente, que é a nossa mente, e a parte do inconsciente. Por que é subconsciente? Porque é aquilo que fica muito próximo da superfície. É aquela memória curta, né? Aquilo que você observa até, digamos, quando você olha para o leito assim do rio. Então, aquilo que você ainda consegue enxergar quando você foca para ver. Então, da nossa mente subconsciente é aquela mente que está mais próxima da nossa consciência, de estar consciente, combinado? Então, por isso que ela é subconsciente, ela está... E o inconsciente é aquilo que é a parte maior, a parte mais graúda, que é aquela que nós não temos consciência, tá? Então, é aquela onde todas as verdades e toda a nossa história, toda a nossa memória está contida e muitas vezes algo que a gente não percebe, tá? Não percebe ou não tem nem ideia de que está ali escondido. Então, esse é o nosso inconsciente, é aquilo que está mais profundo, tá? Acho que ficou claro essa parte. Então, sobre os gráficos, eu agora mesmo não lembro os gráficos que estão lá. Se vocês tiverem, se a Gaudêncio estiver com a apostila ali e quiser responder, fique à vontade, mas acredito que os outros serão fornecidos em algum outro PDF. Não, nós já fornecemos lá, né? Já tem outro PDF lá, que até a Gaudêncio comentou, que lá, pelo que eu me recordo, tem, acho que 90 ou 100 gráficos, mas nós temos mais alguns ainda, e a Gaudência comentou sobre o site, né, que é o Subtil, né, que tem mais de 1000 gráficos lá, e vocês criam o próprio gráfico de vocês, tá? Acho que ela deixou lá o link. Combinado? Então, com relação aos gráficos que estão lá nessa apostila, nós temos outras apostilas que têm muitos gráficos diferentes, e os gráficos normalmente vêm, quando eles são criados, eles têm uma referência, a referência de como utilizar. Mas como nós somos, digamos, perceptíveis, então, aqueles gráficos que não têm explicação, a não ser que eles sejam muito complexos, mas aqueles que não têm explicação, busquem no interior de vocês, tá? E procurem adaptar a uma necessidade, combinado? Mas se dependendo do que a gente veja lá, nós vamos encontrar, tá? Nós vamos colocar lá a referência. Bem, terceira, na apostila 5, eu pediria que você que colocasse aqui o exemplo, porque eu realmente não me recordo. Eu digo que ainda mais se foi feito agora. Eu posso falar, mestre. Sim, por gentileza. É um exercício que tem a água em uma vasilha que tem uma parte vertical, e o pêndulo, eu entendi que ele fica 5 centímetros mais ou menos fora, entende? E o pêndulo faz um movimento de sino. Eu nunca fiz isso. Está lá na apostila esse exemplo, mas eu nunca fiz. Nessa nossa apostila, então, eu peço atenção que eu já busco ela ali e eu vendo a imagem aí, eu já identifico, tá bem? Pela referência, tá bom? Gratidão. Mesmo que você passando assim, para mim, continua da mesma maneira, tá bem? Então a Dulce também está na terceira idade. Hoje é o dia do idoso. Gratidão e gratidão. Sempre somos nós todos aqui. Gratidão por entrar nessa fase maravilhosa. A Dulce também está na terceira melhor fase. Uau, gratidão e gratidão. Somos todos jovens. Assim que é. Gratidão e gratidão. Bem, então eu já respondo para você. Assim que elas duas estejam comentando, eu já puxo ali a imagem. Na imagem daí eu já te respondo. Entrando... Gratidão e gratidão. Vamos a esse book, então, que tem, pelo que eu me recordo, 30 e poucas páginas. Então, hoje, espero que... Não sei se a Gaudência já está com o pêndulo dela. Está com ela? Já está com ele? Isso, porque aquele dia eu fiz assim, com o pêndulo, disse, tentei acessar o teu gráfico aí, mas ele não passou aqui nessa janelinha nossa, né? Mas hoje você consegue depois direcionar a câmera
né, para ele, ou colocar e fazer alguma explicação? Consegue? Acredito que sim, né? Eu creio que sim, mestre. Sim. Eu acredito Sim, que é porque sim. nós vamos falar um pouco de como medir, de como utilizar algum gráfico, só para que eles tenham uma noção, né, de direção. Ah, então eu vou pedir licença e vou lá pegar gráfico. Perfeito, É, perfeito. Fique à com vontade. licença, então. Tá Vou bem. lá pegar os gráficos. Isso. Gratidão sempre. Bem, a gente espera um pouquinho. Enquanto isso, Ivana, fique à vontade, pode falar com o grupo, a gente vai conversando. Como é que foi o dia? Tá sol, tá chuva no Brasil? Não, aqui está mais tranquilo, porque semana passada semana retrasada, meu Deus, aqui foi uma loucura, né? Mas Você tá em agora que está cidade? tranquilo. Em Maringá, eu estou em Em Maringá, Maringá. Paraná, em Maringá, no Paraná. Sim. Mas tudo certo, mestre. Hoje eu tirei o dia um pouquinho para dar uma espairecida, sair, sim, claro, com certeza. Mas acabei dando uma. Claro, a gente sempre tem que dar uma trabalhadinha e tal. Sim. Eu tinha até dado uma olhada nos gráficos para dar uma separada, mas eu falei assim, não, vou deixar quieto. Aí deixei, encostei, eu encostei e fui passear um pouquinho. A gente precisa, né, mestre? Claro, Precisamos, faz parte. sem dúvida. E aquela questão da polarização que nós estávamos comentando outro dia, nos faz pensar o quanto, né, as nossas várias partes, as nossas várias áreas, é importante o exercício de cada uma delas para exatamente não cair nessa polarização. Sim, é verdade. Aí eu falei, não, deixa eu dar uma relaxadinha, deixa eu dar uma passeadinha. Muito bem. Isso mostra que nós estamos no planeta e vivemos tudo que o planeta oferece, né? Com certeza, e assim que exatamente. Isso. A gente tem que se ajustar ao que o planeta oferece. Muitos não entendem, às vezes, a gente às vezes conversa e alguma situação em que a gente vive de uma forma bem natural e normal, né? Como todos vivem, e às vezes só o fato da gente estar aqui dá a impressão que a gente, né, é um ET, né? Assim, a gente é do outro planeta, a gente vive um mundo diferente, mas quem está no planeta hoje, e a gente sabe de tudo, sabe que assim que é, quem está no planeta desde o início das civilizações, dessa humanidade aqui, todos têm que passar por todas as etapas. Tá? Então, muitos aqui que sonham em sair, em voltar a sua jornada de volta para casa, para a alma, o retorno ao ninho, seja como for, todos nós temos que vencer antes disso e conhecer, né, todas as etapas aqui. A gente só consegue essa possibilidade de ascensão, de grandeza, né, de iluminação, a partir do momento em que a gente compreende, a gente entende, a gente entrega isso tudo a esses estágios aqui da consciência e passa a aceitação e a compreensão. É a única forma que tem da gente seguir, não tem outra forma. Ninguém segue aos trancos e barrancos. Então, e se você encontrar o tranco, tá? Às vezes deixa o tranco, se agarra nele e no barranco você descansa. É assim que deve ser, tá bom? Usa o barranco para descansar. Isso. E deixa o barranco ali, se tu não puder passar o barranco, gratidão, deixa ele crescer, seja como for. Não liguem muito para o que a internet fala, porque dizem, né, que tem que vencer todas as barreiras. Tem nada, ninguém aqui é cavalinho de corrida, né, para estar vencendo todas e ganhar medalha no final. Nós temos que vencer aquilo que chega para a gente, que a gente percebe que é possível, como a radiestesia fala aqui. O que nós temos que fazer é melhorar os nossos dons, né, para ter essa compreensão e entendimento. Né, Ivana? Acho que esse é o ponto, né, X da questão. Sim, mestre. E tantas coisas maravilhosas que tem para vivenciar nesse mundo, né? Tantas coisas maravilhosas e nós temos que vivenciar, ter experiências, sair no movimento é que nós experienciamos as coisas. Nem tudo são cor-de-rosa. Exato. Né? Mas tem todas as nuances e é só experimentando que a gente sabe que elas existem. Perfeito, é isso mesmo. Gratidão. Deixa eu ver quem chegou aqui, que eu não cumpri. Boa tarde, Deise, muito bem-vinda. Muita paz e luz. Boa tarde, Zete. Gratidão e gratidão. Sim. Aí a Cláudia fez mais uma pergunta. Então, mestre, quando trabalhamos com a radiestesia, nós deixamos que o inconsciente faça o trabalho. Veja bem,
não é deixar o inconsciente. A gente, quando trabalha na radiestesia, a gente não deve pensar, né? O primeiro ponto é a gente deixar a mente livre e a gente ficar consciente de que precisa dar espaço a isso que nós chamamos de inconsciente, onde as respostas estão. Então, a radiestesia, e aqui nesse e-book de hoje, nós vamos trabalhar com algumas práticas, mas vamos listar lá no final, acho que do meio para o final, tem alguns pontos em que fala de como o radiestesista deve se portar, ou como ele deve fazer para que ele entenda os processos, tá? Para que ele se harmonize com o processo que a radiestesia oferece. Então, daí nós vamos falar sobre isso, e aí muitas perguntas aqui vocês vão, olha, compreender. Na verdade, quando a gente fala do inconsciente respondendo às perguntas, lembrem dos neutrinos do encontro passado, em que quando a gente está emitindo uma energia, e nós temos campos de energia, nesses campos é que estão contidas as informações. E a radiestesia, a partir do inconsciente do operador e do receptor, ela faz um contato, e é um contato que acontece, como acontece lá na aromaterapia, por exemplo, quando os olhos, né, fazem com que através do olfato, a gente, olha, perceba isso num campo desses campos que estão à nossa volta. Então, a radiestesia acessa esse campo onde não tem mentira, né, onde não tem nenhuma contestação, onde ali estão as afirmações. É assim que a radiestesia trabalha, tá? E é muito claro, por isso que a gente tem pedido aqui, tentado dar algumas dicas, mas a principal delas é não pensar e ficar totalmente parcial. A radiestesia precisa, e aí é o universo que diz isso, precisa de você sereno, né, de você, principalmente, sendo, assim, a entrega tem que ser muito pura, e às vezes a gente fala de ser puro, né, se você pensa, não é tão difícil a pureza no planeta? Não, não é. Não é porque a gente, às vezes, percebe que tem muito mais pureza, basta que a gente filtre um pouquinho, mas deixe os nossos olhos se tornarem mais puros, né? Vamos achar menos problema no mundo, no planeta, e vamos... Eu até comentei, acho que foi entre ontem e hoje com alguém, não me lembro quem, eu falo muito pouco, né? Mas uma pessoa disse, olha, que determinada situação que se vive, nós estamos em estágios, assim, né? Então, basta que a gente decida cruzar a ponte, né? Estar no outro lado. Então, é um processo muito simples, e não dói, tá? Não dói, mas é aquilo que a gente tem que dizer, não, eu quero, a partir de hoje, ter um novo começo, uma nova história, quero me encontrar. E a radiestesia favorece isso muito, 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 tá? Gratidão. Boa tarde, Juliana, muito bem-vinda. Boa tarde, Eli, muito bem-vinda. Boa tarde, Érica, muito bem-vinda. A Zete, acho que eu já cumprimentei. Bem, a gente fala, né, dá vontade de ficar, né, Ivana, né, pois é, né, a gente fica conversando. Gratidão. Isso, ficar imparcial, a Flávia comentando, é muito difícil. Tenho a impressão que estou influenciando. Então, como ter certeza? O pêndulo, ele é o respiro, né? Então, quando você quer respostas, aquelas que você, através dessa pergunta, tu mostrou que o teu consciente, né, tá assim, percebendo a resposta. Então, quando a gente diz não pensar, basta que a gente, por exemplo, desligue por alguns segundos para que a resposta seja ouvida na alma, né? Seja lá no interior. E o pêndulo vai fazer isso. Então, você pode fazer, né, ter uma ação, mesmo olhando para o pêndulo, mas vagando, ou seja, não olhando diretamente, passando o olhar sobre ele. E deixe que a resposta flua. Tem dificuldade? Tem. Mas não pensar, talvez seja, e eu digo sempre, é o grande momento da nossa retomada no planeta e da nossa conquista daquilo que a gente veio fazer, da missão. Nós não conseguimos descobrir esse caminho, esses processos, se a gente não parar de pensar, tá? Parar de pensar, e a imparcialidade, né? Para quem trabalha com as terapias, é imprescindível, né? Tem que ser imparcial, tá bom? A radiestesia é clara nisso também, como o Reiki e como tantas outras que trabalham com energia, tá? Boa tarde, Simone, muito bem-vinda, muita paz e muita luz. Bem,
Eu vou começar aqui o nosso e-book, né? A Gaudência já voltou, mas a gente vai falar muito pouco hoje dele, e a Gaudência ali, acho que já está com alguns gráficos, né? E aí, na medida que a gente vai avançando, nós vamos trabalhando e mostrando daí, né, a Gaudência em especial. Eu aqui com o pêndulo, ali a Ivana com o pêndulo. Boa tarde, Laura, muito bem-vinda. Mas a gente vai mostrando aquilo que nós vamos observando. Então, hoje, a Gaudência, a Ivana, tem liberdade para a hora que sentir vier o it ali, né? Vier aquela... Já, opa, deixa eu falar sobre tal coisa. Sempre tem liberdade, mas hoje, em especial, que seja uma prática, né? Que vocês, olhem, lembrei de uma prática, que vocês possam mostrar aí. Esse é o fundamento de hoje, tá bom? Gratidão. Então, vamos à leitura. Boa noite a todos. Bem, então o que é que temos hoje nesse book? Nós temos todos os elementos da radiestesia, né? Então, o que são os elementos? É aquilo que é necessário para que a gente comece e para que a gente desempenhe um bom papel, ou seja, a gente se relacione com a radiestesia, tá? Então, os elementos que compõem o trabalho, a execução, o diagnóstico, a leitura. Então, aqui são muitos elementos. Tá? Daqui até o final, nós vamos falando de todos os formatos. E aí, na medida que a gente possa, a gente corta um pouco disso aqui e parte para as práticas. Combinado? Muito bem. Então, vou eu na leitura um pouquinho no início. Então, lugar e elementos para o seu trabalho. Um local silencioso, sem espelhos ou equipamento eletrônico, tá? Porque a radiestesia, ela trabalha com radiação. Radiação é um campo criando um determinado circuito. Então, se você está usando o teu pêndulo, e a gente falou isso na outra vez, então, um radiestesista, um profissional experiente, ele tem controle total. É que ele controla. Então, é o que, não é o meu caso, né? Mas eu peço, se alguém quiser mexer, fazer o meu pêndulo se movimentar, pode tentar. Mas não vão conseguir, entendeu? Porque ele trabalha só sobre o meu controle, tá bem? Ele não permite ser. Isso é ter controle sobre a tua forma de trabalhar. E aí, o que acontece quando tem espelhos, equipamento eletrônico, ou quando tem alguém observando, influenciando, por isso que vocês não devem fazer o uso, né, um atendimento, se tiver observadores. Combinado? Principalmente no início do trabalho. E no decorrer, então, na medida que vocês percebam que não é que é parcial, não é imparcial, nunca permitam que tenha um terceiro, nunca permitam. E vocês vão fazer uma boa leitura se vocês tiverem a confiança, a autoconfiança de serem melhor preparados do que o teu paciente. Porque hoje os pacientes que chegam, para muitos, vocês sabem, chegam sabendo tudo, né? E sabendo nada ao mesmo tempo, né? Querem, por que isso? Mas, assim, conscientemente, falta ainda muita coisa, né? Então, mas trazem perguntas, trazem situações, e às vezes o terapeuta que está começando, sabe, dá aquele frio na espinha, diz, é comigo o negócio mesmo, né? E pensa, uai, o que vocês fizeram, me colocaram aqui nessa fria? Mas não é assim, né? Então, assuma tranquilidade, segurança. E essas situações que a gente vai falando é para vocês não permitirem a interferência do externo, tá? Que é como aquilo do mar, aquilo que está do lado de fora e aquilo que está do lado de dentro. Não permitam. Então, deve ser um local silencioso. O espelho, ele faz, olha, uma inversão na polaridade das radiações existentes e as refletem, causando perturbações na leitura. Então, se vocês montarem uma sala, tiverem, né, um spa, mas não coloquem um espelho, combinado? Deixem sem espelho até que vocês tenham a estrutura, toda a capacidade de não permitir que nenhuma interferência aconteça, combinado? Uma mesa de madeira. Então, uma das recomendações, por que mesa de madeira? Porque uma mesa de metal também pode, se você não tiver essa sustentação que a gente está comentando, ela pode também transferir uma radiação, tá? Dependendo do metal, então, mais ou menos. Então, a recomendação, se possível, uma mesa de madeira, e normalmente cobrir, né? Olha, por que cobrir com pano preto, tá? Para a gente entender. Quando a gente tem um pêndulo, ó, então nós temos um pêndulo, né?
Então, deixa eu ver aqui só um minutinho. Então, olha só, eu tenho o pêndulo e eu tenho um guardanapo, ó, para fazer a limpeza, né? Então, eu pego aqui, eu faço a minha limpeza. Essa limpeza que eu fiz com pano, com tecido, com material de uma cor branca, por exemplo, ele não faz a retirada de toda a informação que está contida. E eu mostro isso quando a gente está nos cursos, né? Que a gente tem que ter uma flanelinha preta, ok? Então, uma flanelinha preta, você basta fazer isso aqui com a tua, ó, você passa sobre ele, mas com a tua mente, com a tua percepção, você, ó, faz a limpeza e é uma vez só, tá? Então, com a experiência, vocês vão percebendo que uma flanelinha preta passando por aqui é a limpeza do pêndulo. A gente acho que não tinha nem falado sobre isso ainda. E um guardanapo branco para você deixar sobre a mesa, ó, então, um guardanapo branco, você deixar sobre uma mesa que não seja de madeira. Pode deixar na madeira, e aí você, sobre esse guardanapo, você coloca as suas ações, tá? Combinado? Uma bússola, que é um guia para alguns esquemas de seleção, se houver, tá? Ela é útil para obter uma leitura mais precisa, mas dependendo da necessidade que vocês tenham. Normalmente, né, usa-se para determinados fins e determinados gráficos, mas não se preocupem com isso agora também. Aqui são todos os pontos, porque como a Gaudência falou, a radiestesia é muito ampla, né? É muito complexa, também tem muita informação que vocês vão descobrindo aqui nesses outros 2 cursos que a gente vai fazer, tá bem? Se a Gaudência quiser falar algo aqui sobre a primeira, e a Ivana também, Ivana, fique à vontade, sobre isso que nós falamos aqui, sobre mesa, sobre local, sobre... Fiquem à vontade. Eu trabalho em cima de uma mesa de madeira mesmo, mestre. Mas Sim. Geralmente eu não cubro. E Sim, o meu sim. pêndulo está sempre dentro de uma sacolinha preta. Perfeito. Muito bem. Mas mesmo assim, entre um trabalho e outro, eu limpo, né? A gente tem que Perfeito. fazer a limpeza. Eu procuro trabalhar descalça, com os pés no chão, e não cruzar as pernas também. Não sei se o mestre vai falar isso mais para frente ou não. Agora, quanto ao uso da bússola, quando eu não estou trabalhando com o meu equipamento, com outro equipamento, que eu trabalho só com a radiestesia, eu uso a bússola. Em alguns casos, eu não preciso usar, em alguns, sim, eu uso. Direcionado para o norte, né? E também com uma pirâmide, né? Eu tenho uma pirâmidezinha também, que em alguns casos eu uso a pirâmide, e também uso pirâmide de cobre. Alguns casos de saúde mais avançados, assim, eu deixo em cima da foto da pessoa uma pirâmidezinha de cobre desse tamaninho, assim. Um joalheiro lá de Maringá fez 2 para mim, e olha, é espetacular esse trabalho com a pirâmide. Não é nem a pirâmide, é um conezinho de cobre. E esse cone eu lavo ele, passo numa água, né, com sal, deixo um pouquinho no sol, cada semana, quando eu tenho algum trabalho mais longo, né, como eu já tive, às vezes, de meses, então eu uso esse conezinho. A figura em si, o cone, né, a forma, né, a representação. O cone é maravilhosa. Perfeito. É só um ponto que eu quero deixar, para quem está ouvindo agora, está começando na radiestesia, em alusão ao que a Gaudência falou, quando a gente fala em cobre na radiestesia, né, e muitos até na internet vendem gráficos que tem que ter cobre para ter resultado. E aí eu digo que não, tá? Então, um gráfico que você faz com a caneta ali, ó, pegou um pedaço de papel, e você fez um gráfico e desenhou, ele não precisa nem estar em linha reta, né? Tá ali do jeitinho que você pode fazer, e coloca os pontos de referência. A identidade da resposta, ela é baseada naquilo que está gravado, como aquilo que nós colocamos naquele dia. Faça uma linha, faça outra. Então, não se deixem levar, não sobre o que a Gaudência falou, mas naquilo que a internet tenta vender, que um gráfico tem que ter cobre para que tenha a leitura. Não é assim. Não. Quando a Gaudência falou, né, ela falou sobre o design, né? Então, pirâmide, cone, esses fazem daí, ela sabe, nós sabemos, que assistem daí uma força diferente, eles criam o seu próprio campo e eles trabalham a favor disso, tá bem?
Mestre, então, oi? Quando você fala no gráfico, você fala nesse tipo de gráfico Isso. ou esse? Não, qualquer gráfico, todos são, né? Esse é um Porque símbolo, né? geralmente esse aqui, ó, você vê que ele tem uma bolinha preta, eu não sei como Isso. que eu faço para chegar. Não, tá vendo? Estamos vendo. Ó, Isso. então, e aí essa bolinha aqui tem que ficar para o norte, né? Sim, perfeito, Né? perfeito. É isso que ele que fala em bússola, né? Por exemplo, né? Exato, Colocar o gráfico, você vai encontrar o norte com a bússola e o seu gráfico vai ficar direcionado para o exatamente. norte. Só que hoje em dia o pessoal não segue muito mais isso, mestre. Eu Então, tenho mas conversado com uns e outros, eu ia te falar, eu até ia perguntar para o mestre, o que o eu mestre já tem para respondo. falar. O que eu tenho para dizer para você e para todos é que quando a gente faz uso disso, é por um formato do que aquilo que a gente quer. É como eu falo do reiki, né? Quando a gente chega no nível 3, e a primeira frase que eu digo, olha, a partir de hoje vocês não vão mais precisar do reiki, tá? Então, esse é o desenho. Porque nós com experiência, aquele que vai ganhando essa referência, né, do conhecimento, que é o conhecimento que faz isso, você não precisa mais ter essa identificação, porque mesmo que ele não esteja virado, né, o convergente, né, para um dos eixos, a tua capacidade mental é superior àquilo que o material está mostrando, entendeu? Então, é como se você dissesse, não, eu estou olhando para o sul, mas a minha consciência está... Percebe como é que é? A minha energia está trabalhando com... Então, isso é um controle, mas é principalmente a experiência mesmo que faz. Claro que trabalhar com a bússola, trabalhar com tudo isso, engrandece e mantém sempre aquilo que a gente fala de uma terapia, que é a disciplina em nunca falhar, né? Aquilo da disciplina. É tão bonito isso ver, quando a gente fala do reiki, por exemplo, de quem não precisa mais do primeiro símbolo e continua usando. É mais ou menos isso. Porque cria uma identidade, né, Gaudêncio? É mais seguro seguir as regras, vamos dizer assim, né? Seguindo as regras, seguro. Perfeito. É por isso que eu gosto de estar descalço, as pernas não cruzadas. Às falar vezes sobre as pernas também. Cansativo, tem que dar uma andadinha, depois volta, né? Mas então, muito gratificante, né, mestre? Mas eu vou responder sobre as pernas cruzadas também, é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente está falando, e falou até no exercício, acho que no e-book anterior, no antepenúltimo, que mostra um exercício em que olha como é diferente, em que a pessoa coloca uma perna sobre a outra, né, para conseguir um determinado desenho de energia. Mas só que ela ali está captando energia tem um captador de energia. Então, aquela energia que ela está captando, ela precisa direcionar de uma forma. Mas quando a gente está atuando, eu digo para vocês todos que estão aqui, respondendo ao mesmo ponto do anterior. Quanto mais experiente vocês são, mais domínio vocês têm sobre as questões e sobre a energia. Nós estamos no planeta, nós temos capacidade de parar o vento, nós temos capacidade de fazer com que o vento diminua a sua velocidade, nós temos toda essa capacidade, mas é o controle, a experiência, a vivência disso tudo que vai fazendo a gente chegar a isso. Essa é uma realidade. Então, pode fazer chover também, né, mestre? Pode, não. Se os grupos, né, que a gente conhece fazem a chuva cair, né, fazem a chuva parar também. É claro que a gente sabe que não é simples, mas o controle é para isso mesmo. E nós todos somos seres, olha, temos uma capacidade que, olha, que os dons realmente vierem para fora, não tenho dúvida, tá? Gratidão pelo que está sendo dito, porque é importantíssimo hoje a gente tentar, assim, deixar o mais claro, mas mais que eles fiquem mais seguros, né, sobre tudo. Então, como a Gaudência falou, a disciplina de se usar esse material é necessário, principalmente até chegar num estágio ou para o resto da vida, não tem problema usar. Mas a gente vai chegar num momento em que o conhecimento vai dizer, não, eu já posso, por exemplo, se você está trabalhando e está sem a bússola, está sem, você vai fazer da mesma, sabe disso, né? Todos que têm experiência vão fazer da mesma forma, né? Mestre, sim, posso complementar uma coisinha aqui? A questão, primeiro, da limpeza, né? Uhum. Eu aprendi a fazer a limpeza um pouquinho diferente.
né? Faço tem aí umas 3 formas que, incluindo essa que o senhor colocou, mas assim, que eu uso a mão esquerda para limpar o meu pêndulo. A minha própria mão. E aterro, né? Ou eu uso a selenita também, ou mais prático, cotidianamente, a gente tem uma outra forma que a Gal também usa, que é no aparelho, eu limpo ali no aparelho, né? Mas eu queria conversar, tirar uma dúvida sobre isso, da questão da mão. Porque até eu ter os recursos que eu tenho hoje, eu utilizava a mão, né? A mão esquerda, segurava na mão esquerda, intencionava a limpeza e direcionava para a terra a minha mão. E depois segurava o pêndulo entre as 2 mãos. Era essa a forma que eu usava. Aí depois conheci essa forma do paninho preto e tem a outra forma também, que é o aparelho, e com a selenita. Eu queria tirar essa dúvida aqui, né? Porque o senhor comenta muito a questão do paninho. Eu falo do paninho porque existe muita diferença? Não é seguro você limpar com a mão esquerda? Mas então vamos falar no ponto que a gente está falando desde o início. Quem limpa com a mão é quem usa, por exemplo, a limpeza de um próprio cristal com a mão, e não precisa nem pôr a mão, né? Você mentaliza e a limpeza é feita pela radiação que você mentaliza. Então, quando você diz usa a mão esquerda, nós temos que deixar claro agora para o grupo todo. Então, pode falar. O que né? Por que a mão esquerda, né? Não há diferença. Não há diferença porque, na verdade, olha, vamos falar assim. Quando você faz uso da tua energia, né? Claro que você vai pensar assim, não, então eu uso a mão esquerda porque eu já faço aterramento. Mas e quem tem essa inversão, né, da polaridade? Quem tem também, tem. Entendeu? Tem isso, tem. Exatamente. Então vamos deixar claro que o melhor método para limpar o pêndulo, mais simples que tem, é você ter uma flanelinha preta e fazer isso aqui com a sua mente. Você fez isso aqui. Por qual motivo o preto? Porque a carga de energia que ele tem é exatamente para remoção de qualquer resíduo que tem ali, tá? Aí, com relação a outros formatos, volto a dizer, a experiência, e eu digo para vocês que estão começando agora, vão começar, optem sempre pelo que é mais, mais singular, que é aquilo que é mais comprovado. E na medida que a experiência vai vindo, aí fazem, né? Aí, como a Ivana comentou, pode até usar cristal? Pode, mas como pano preto nunca vai ter, tá bem? Com uma flanelinha preta, ó. E outra coisa que a Gaudência falou também, que eu não estou com ela aqui, é quando vocês guardarem o pêndulo, guardem numa flanelinha preta. Você tem ela aí agora, Gaudência? A flanelinha tá aí? Não, né? Pois a minha acho que tá ali. Isso. Mas tu pega e guarda, deixa dentro da flanelinha e deixa guardadinho, tá? E aí já está trabalhando com ele 0. E as outras possibilidades são pela experiência, tá bem? Pela experiência. Sim, com certeza. É exatamente por isso que eu levantei essas questões, porque tem muitos comentários sobre isso, tem muitas citações, né, várias, e com o tempo eu fui conhecendo, fui experimentando dentro daquilo que eu fui aprendendo também, e fui experimentando, né? Perfeito. Mas aí vamos confirmar, porque tem muito na literatura, tem muita coisa na literatura. E confirmar que a intencionalidade, né? A intenção do trabalho. E eu costumo, antes de qualquer trabalho, trabalhar com uma egrégora, né? Pedir para que a gente não fique sozinho, porque nós não somos sozinhos. Então, a intenção de estar nos conectando com a sabedoria maior, com o amor maior, com a luz. Exatamente. Perfeito. Para que esse trabalho seja conduzido. Então, eu confio muito nisso, sabe? Nessa intencionalidade, nessa entrega aos mestres superiores, né? Egrégora superior. Perfeito. Deixa eu só responder as perguntas ali e a gente já continua. Então, a Laura disse que o pêndulo já veio numa bolsinha de veludo preto, perfeito. A Márcia perguntando se mesa de granito pode. Todas as mesas podem.
né? Você pode fazer em todas, mas o granito, por exemplo, tem os seus minerais que emitem radiação, então é uma junção, né, de determinados minerais, né, que estão compondo a mesa, tá? Então, podem e todas as referências do planeta emitem radiação, todos, sem exceção, né? Aí o que menos interfere é a mesa de madeira. Por isso que a gente, né, o comentário é esse, porque a madeira, né, de certa maneira, depois que você descaracteriza ela e rompe com a ligação com o solo, então ela para o movimento dela, então diminui essa radiação, tá? Ela é uma matéria, é uma energia, mas só que com uma radiação muito baixa, por isso que deve-se trabalhar com a madeira por esse motivo, tá? Aí o Denine comentou, tenho visto gente pendurando gráfico na parede. Bem, tu imagina, aí você diz assim, como nortear, ou como não... Na verdade, olha, de invenção o mundo está cheio, sabe? Mas pendurar o gráfico na parede, bem, tem técnicas e técnicas, né? Pode ser que tenha futuro, você já tenha, assim, uma resposta segura. Não vou nem continuar a resposta, tá bem? Mas eu não recomendo. Eu acho que todos têm que... Se fosse que a radiestesia oferecesse isso como uma nova técnica, né? Uma técnica nova, então ela surgisse e dissesse, principalmente como a Ivana falou, como a egrégora trabalha a respeito disso, aí a gente aplica, tá? Gratidão. Então, daí a Fabiane perguntou, então não é necessário nortear? É necessário nortear se você não tem a base do posicionamento. Então, quando você tem a tua sala, digamos que você está aqui com a tua sala, e você já sabe de antemão que o Sol nasce ali, que está norte, sul, leste e oeste, né? Que são os pontos. Então, você, por si só, já cria, até o Feng Shui explica isso, né? Já cria a referência para isso. Então, você já trabalha num posicionamento em que você não precisa estar usando a bússola para estar norteando, tá? Mas isso é experiência, tá? Então, é necessário nortear se você não tem essa experiência, tá? Se você já tiver, aí você vai seguir, como você comentou ali, ó, confiança. Confiança é o ingrediente fundamental para ter a resposta, tá? Esse é o ponto. Eu estou respondendo, claro que, já para a gente adiantar um pouquinho, e a limpeza também para o pêndulo de madeira, bem, o meu é pêndulo de madeira e eu só, quando uso, é só com a flanela preta. Eu uso, aí falando sobre como a Ivana falou, eu uso porque eu acho que é importante, você está sempre mantendo um padrão, né, daquilo que a gente sabe que é o correto, tá? Então, não é porque eu acho que ele está precisando, mas é costume. Então, um costume meu é sempre fazer isso aqui. Sempre eu faço isso. Peguei no pêndulo, então, ó, é natural, eu já faço isso e ele já vem da flanela preta, tá? Do saquinho preto. É assim que é. Então, a gente faz a nossa conduta, né? A conduta, eu acredito que é tudo para essa referência. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Oi, pode falar? Tem gráfico que não precisa nortear, né? Pois é, alguns não é necessário. Por isso Exato. é importante ler o livro do professor Antônio, porque ele é bem, assim, explícito nisso daí, né? Os gráficos que precisam nortear, os que podem não nortear, né? Muito interessante. E principalmente se você vai fazer um trabalho de harmonização com os meridianos terrestres, né? Aí você precisa, sim, nortear. Exato. Aí não tem jeito, tem que nortear. Muito bem. Gratidão. É exatamente isso. Tem gráficos que é a necessidade e tem gráficos que não há necessidade. Mas quando você tem essa referência já, que é a tua forma de perceber, isso é uma questão muito pessoal, mas é mais da experiência mesmo, tá? Daí a Márcia perguntou, após a limpeza com a flanela, é recomendável lavar? A flanela, você tem o saquinho preto, né? Então, mantenha a flanelinha dentro do saquinho com o pêndulo. Quando você for fazer a utilização, deixa a flanelinha do lado, passa, guarda e devolve. Não há necessidade de estar lavando a flanela, porque o produto dela já é para isso mesmo, tá bom? A não ser que ela... Né? Mas não há necessidade, tá bom? Vamos seguir aqui até se a Gaudência quiser ler, e daí já fazer os comentários, fique à vontade. Acho que esse aqui a gente já leu.
É que tem muito material, mas aqui é importante. Daí a Gaudência lê, comenta, e aí nós vamos completando a Ivana também, e a Ivana também lê e comenta. Pode ser? Então, vamos lá, né, mestre? Consegue ler? Consigo, mestre. Hoje o meu óculos está muito bom. Para eliminar os remanescentes nas paredes e tetos. Falamos aqui da famosa memória das paredes. A tinta de cal, hidróxido de cálcio, é suficiente. Quando seco, é combinado com o dióxido de carbono, dos resultados do ar e do carbonato de cálcio. Um anel de zinco ou bronze, ambos metais diamagnéticos, colocado no dedo indicador da mão direita, ajuda a melhorar a absorção das radiações. No caso de paredes de casas, aí entra na geobiologia, né? Quando nós vamos trabalhar com a geobiologia, vamos analisar as energias de uma casa ou de um cômodo, que seja, e se nós percebemos que no biômetro, né, vamos usar o biômetro, vai estar paredes contaminadas, então nós podemos passar uma tinta, né, de cal, né, na parede, que já vai eliminar. O mestre parece que saiu do ar, né, Ivana? Agora que eu não sei se ele saiu, ele provavelmente pode ter caído, né? Ouvindo, né? Eu vou continuar, então, né? Continua, vamos continuar. E o outro item... Só vou confirmar aqui com o pessoal se está tudo certo. E o outro item fala sobre o bronze e o cobre, né? Que são metais que absorvem, né? Radiações, que a radiação não pega em você, ele absorve, né? O metal absorve. Depois, o próximo item é sobre neutralizadores de imagens de energia. Um problema muito particular é criado pelos reflexos energéticos em imagens com energia dos objetos. Oi, mestre. Oi. Ele voltou. Nós estamos no item 3 agora, né? Sim. Sobre neutralizadores de imagens de energia. Um problema muito particular é criado pelos reflexos energéticos em imagens com energia de objetos. São aqueles objetos com formas que passam informações negativas, né, mestre? Exatamente. Entendi bem, né? São gráficos que a gente utiliza para isso também, né? Gráficos também, para eliminar essa energia de formas pesadas. Exato. Como nós falamos rapidamente lá atrás, que toda forma está comunicando informações, né? E tem muitas informações que não nos trazem equilíbrio, né? Nos trazem desarmonias e desequilíbrios. Geralmente chifres, né, mestre? Aqueles chifres, né? Tem gente que enche a casa com chifres de veado, com as caças, e tudo isso daí é muito negativo, né? Perfeito. Bom, vamos continuar. Mas eu vou pedir para você, para segurar, eu vou passando, que tem muitas páginas. Tá. Como a gente quer trabalhar isso, nós vamos trabalhar, por exemplo, aqui nessas 7 maneiras, que é interessante, que aqui já, mas assim, batendo rápido, porque nós vamos nas práticas aí, tá bem? Tá, então, 7 maneiras de cancelar as reflexões eletromagnéticas ou imagens. Então, suspender a respiração. Colocar pedaços de ferro, de aço na sala. 3, né? Usando os selos de Salomão. 4, aproximando-se de uma barra de enxofre. 5, aproximando-se de um metal de ponta fina. Usando uma bússola. Aproximando-se de um ímã. Para por aí, né, mestre? O 7. Mestre, quer comentar alguma coisa deles? Não, na verdade, o que tem aqui é o que pode ser usado, mas, por exemplo, o selo de Salomão é infinito, então você utilizou ele limpa. A bússola é para direcionamento, né, para nortear. O ímã é para fazer com que a emissão de energia, né, ela seja puxada então não faça interferência. E assim vai, né? O ímã muda a frequência também, né? Ali, né? B, estado psicofísico. Aqui, simplesmente lembramos
tudo que foi dito antes sobre relaxamento, estabilidade emocional e neutralidade mental como condições indispensáveis para tudo que deseja operar com sucesso radiestesicamente. Já foi falado 1000 vezes aí. Rotinas vai também, mestre? Continuando? Essa parte aqui a gente vai falar um pouquinho. Então o mestre quer ler? Não, eu acho que aqui você já fala do comprimento de onda. Rotinas devem tomar em conta. Defina o comprimento de ondas antes de trabalhar. Eu quando trabalho, mestre, eu vejo a onda da pessoa. É da pessoa que está falando aqui? Então tá. Exatamente. Eu uso esse Bovi, mestre, ó. Sim. Né? Esse Bovi, sim. E depois o Hawkins, que é na qualidade, né? Na qualidade. Isso. Isso aqui é uma forma também já de começar a entrar no campo informacional, né, da pessoa. Perfeito. A Ivana quiser comentar, fique à vontade. As duas podem. Não tá perfeito ali, né? E tem muita informação, tem muita forma, e realmente é a forma de medir. Você tem que iniciar medindo esse campo de alguma forma, e existem várias formas de medir, né? As frequências são vários tipos de frequências, então a gente pode medir o campo eletromagnético dessa pessoa, cor, qual é a cor que ela está emitindo, funcionamento de cada chakra, então você está medindo o campo da pessoa. Existe uma diferença enorme, cada ponto que você vai fazendo, cada investigação que você faz, porque é passo a passo. Existe uma maneira, existe uma forma para seguir. Não tem como fugir do protocolo, né? Existe um protocolo, existe o passo a passo até você chegar lá. Por isso o protocolo, né? É um caminhar ali. Perfeito. E o que faz o completar é a experiência, é a prática, né? Prática, quanto mais vocês praticarem, mais segurança vão ter daí também, né? Bem, aqui fala sobre a distância, eu vou passando, tá? Porque eu acho que como tem bastante informação, a gente vai tentar... Aqui a forma de segurar o pêndulo, mas a gente já mostrou, né? Como é que faz exatamente. Já foi, né, mestre? Isso. É interessante falar um pouquinho de prática, mas tem situações aqui que, volto a dizer, depois da experiência não se usa mais, tá? Mas é importante para a leitura, só que aqui tem pontos. Por que esse book está assim, um pouquinho mais graúdo hoje? Porque na medida que vocês todos que estão acompanhando, sinto a necessidade de avançar um pouco mais, aí eu tenho certeza que esse e-book último vai ser fundamental para vocês, chegarem a conclusões, tá? Inclusive, por isso que eu pedi para a Gaudência, eu não tenho aqui os gráficos, para ela trazer os gráficos, porque na prática a gente explica tudo isso aqui, né? Com os gráficos, a gente vai explicando todos os movimentos, qualquer dos movimentos, e vocês vão entendendo melhor, tá? Eu tenho certeza disso. Aqui a gente está falando do raio mental, do raio visual, que quando a gente até acho que eu não me lembro se aqui no e-book, acredito que não tem a imagem ali, né? O que é o raio mental? É aquilo, e por isso é confundido, porque o raio visual é aquilo que você está vendo. Então, você cria uma direção, você aponta, né? Como aquilo que nós comentamos, de você apontar com o dedo, por exemplo, e fazer um trabalho com o pêndulo e você identificar através do visual. E o raio mental, ele funciona como a leitura daquilo que o inconsciente está fazendo. Tá? Então, você pode estar com os olhos fechados e todas as respostas estarem vindo para vocês. Todas elas, sem exceção. Tá? Então, nós trabalhamos com a condição, capacidade da leitura com esse raio mental, e o raio visual, o ocular, é a forma mais simples hoje que nós temos de, inclusive, fazer a leitura num gráfico. Até eu pediria, se a Gaudência quiser falar e daí quiser demonstrar, né, como faz-se a leitura no primeiro gráfico ali, mostrar. Você consegue pôr a câmera de cima, assim?
Será que consegue? Vou tentar, mestre, porque eu estou aqui no quarto com meu espaço é muito limitado. Você consegue apontar para baixo a câmera? Olha lá. Acho que ficou muito bom já, viu, Gaudêncio? Isso, perfeito, Gaudêncio. Muito bem. Pode explicando, pode ir comentando, fique à vontade daí. Como é que você faz uma leitura? Como é que começa a avaliação do paciente? Como é que seria o... E a Ivana participa, vocês trabalham, né, bem similar, né? As duas são parceiras de muitos anos, sim, né? Esse material, sim, trabalhamos com esse material, todos juntos. Esse material é riquíssimo, e só que depende de cada caso, né? Sim. Mas, assim, a base, o protocolo, que a gente diz protocolo, por quê? Porque é um protocolo mesmo, uma receita de bolo, né? A receita de bolo, o que é? Se você tirar os ovos da receita, não funciona, não, né? Não é igual. Ou tirar... Isso é isso, é uma receita. E a Gal separou um gráfico ali que eu estava pensando, estava visualizando ele, e ela vai chegar nele ali, que trabalha o campo. Muito legal. Gaudência, está sem som, Gaudência. Liga o seu som. Ah, está sem som? Olha só. Sem som. Então, e eu que estava falando aqui até você... eu não sei como é que está. Eu tenho aqui um gráfico que é a porcentagem simplificada. Acho que eu tenho... Não, fica difícil para mim se eu virar. Não, tá bom. Então, nesse gráfico, eu vou pedir a energia total da pessoa, como está naquele momento, né? Aí eu vou medir, aí ela vai me dar lá 70%, né? Vamos supor, deu 80%, né? Deu aqui no 8, deu 80%. Aí eu vou pensar, mas é 80 chegando no 90 ou é, né, lá embaixo? Aí eu vou perguntar, do 1 ao 9, né? Qual é? Então, é 86, aí eu já marco lá. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais na energia da pessoa. Aí eu vou na escala Bovie. Até 18.500, né? É a energia física muito bem. Se ela está abaixo de 6.000, já está entrando em momentos críticos, né? Críticos de saúde. Então, eu vou lá e vou medir, então, como é que está a energia bovina da pessoa, né? Ó, o dedinho meu está aqui, ó, para cima, viu? Vocês não estão vendo, mas eu estou com ele... Ó, deixa eu mostrar como é que eu faço assim, gente, ó. Antena. Eu fico sempre com a minha anteninha, né? A minha anteninha. Aí eu vou ver lá, né? Pergunto, como está o bovi dessa pessoa? Vamos supor, deu 18.500, está ótimo. Se deu aqui, ó, 3.000, é uma pessoa que já deve estar hospitalizada, já deve estar em tratamento, enfim, né? Mas aí eu vou medindo aqui para ter uma ideia de como está energeticamente ela, geral, né? Depois eu vou ver a qualidade da energia, né? Que é na escala Hawkins, né? Então, eu peço, vamos ver como está a qualidade da energia. Vamos supor que ela chegou aqui, ó, no 30, culpa e insegurança, né? Então, aqui já me deu uma dica, né, do sofrimento dela, né? Por que que ela está com certos sofrimentos, angústias, né? Doenças, né? Está sofrendo fisicamente também. Se vem aqui para cima, por exemplo, a consciência de Deus, né? Então, e a pessoa está também no sofrimento, então eu já começo a investigar se ela está em final de ciclo ou não, dependendo da idade, dependendo da condição, né? O que esperar, né? Às vezes, a maioria, né, dá aqui no 200, no 250, né? Na qualidade. Aí eu vou medir também o biocampo da pessoa, né? Como é que está a aura dela, né? A maioria me dá entre 150 a 180 centímetros, que é aquela medida que o mestre sempre nos ensina nos cursos, quando nós abrimos os braços, né? Na pontinha lá do dedo médio, mais ou menos, é o nosso campo, né? A nossa aura. Claro, Jesus Cristo tinha uma aura infinita, né? De 3, 4 quilômetros, nem sei quanto, né? E ele sentia, né? Todo mundo que se aproximava, então ele tinha um biocampo
imenso, né? Agora, eu já vi muitas pessoas no biocampo de 4 metros, né, que é o máximo desse biômetro. E aqui em cima, vem, na faixa verde, também dizer para mim como que ela está fisicamente, né? Depois, eu posso analisar aqui, olha, elementos encarnatórios, né? Se ela tem prova, se ela tem missão de vida. E logo eu já entro nos corpos sutis. Aí já entro na parte dos corpos sutis e vou investigar os corpos sutis, como está o campo energético dela aqui. Depois dos corpos sutis, eu entro direto nos chakras, né? Aí eu já começo aqui nos 7 chakras, né? Analiso um por um como está, né? Se está hiper, se está normal, se está hipo, se está nulo. Um por um, o básico, sexual, solar, cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário. Terminado, aí eu vou... Oi. Gal, posso falar uma coisinha, já que você aproveitou muito falar rápido, do chakra? Né? Não. Fala. Teu som, Ivana. Vou lembrar novamente para o pessoal que essa questão dos chakras tem muita informação lá no grupo, tem toda uma apostila maravilhosa falando dos chakras. Inclusive, tem mais chakras lá e que o mestre colocou no curso, que nos ajuda muito a entender esse processo do chakra básico, que está um pouquinho mais abaixo ali de informação. Só lembrando disso. Você passou ali, aí eu lembrei, falei, não, vamos lembrar ali, né? O pessoal tem muito material lá para... e sem contar que tem também como harmonizar também, né? Esses chakras, né? Tem os áudios, né, também, as figuras, as imagens, né, está tudo lá. Aqui eu vou verificar, né, se ele tem, por exemplo, a maioria tem todos os chakras desarmonizados, né? Então eu analiso todos que forem necessários. Vamos supor que deu aqui o chakra básico, não, está, vamos lá, nulo, né? Ele está nulo. Aí eu vou perceber aqui e ver quais são as atitudes, sentimentos, o que é que está acontecendo com a pessoa que o chakra dela está totalmente está nulo, né? Está nulo. Então, eu vou ver, então, o que é que levou esse chakra a estar nulo, né? Aí, vamos lá, ó. Vamos lá, deu insegurança, por exemplo, né? Dificuldade financeira. Medo, gente, medo dá 100% praticamente. Eu não pego ninguém. Muito difícil não ter medo ou no básico ou no laríngeo, né? São os dois que mais indicam medo. Aí eu vou anotando, né? Aí eu faço esse trabalho chakra por chakra, né? Frontal, vai lá. Se ele está com projetos na ancestral, aí eu entro um pouco na bioenergética para ver a questão da ancestralidade. Se ele tem algum projeto que está se repetindo, né, da ancestralidade, nós vamos buscar lá na ancestralidade e vamos trabalhar também com esse campo familiar para eliminar, né, as causas e vamos perceber também. Aqui já é para o final, né? Aqui também não, aqui. Por exemplo, que emoções que estão atuando naquela pessoa que vai trazer os sintomas que ela está me procurando para equilibrar, né? Então, eu pego esse quadro aqui, que é de um psicólogo chamado Nelson Bradley, né? Que vai me trazer, por exemplo, aqui, são 6 sistemas, né, estudados, que são afetados, todos os nossos sistemas do corpo físico, né, são afetados por sentimentos, emoções, hábitos, né? Então, eu vou investigar aqui, por exemplo, né, coração e intestino delgado, né? Que tipo de emoções estão afetando aquela pessoa? Vamos dizer lá, amor não recebido. Nesse caso aqui, nós investigamos 3 emoções para cada sistema, vamos colocar assim, né?
para cada conjunto de órgãos, que é sempre um órgão cheio e um órgão vazio, né? Que isso vem também da medicina chinesa, né? Então, nós vamos lá buscar, né? Por exemplo, a pessoa tem um forte sentimento de traição, de abandono, né? Aí, geralmente, isso daqui são reflexos do campo informacional familiar, geralmente. Aqui, por exemplo, né, baixo estômago, o que está afetando, né? Vamos lá, desesperança, por exemplo, baixa autoestima, desespero, repulsão. Aí vem os vários sentimentos, emoções, né? E aí nós vamos trabalhar com cada um deles. Depois, nós vamos partir agora acabar os meus gráficos. Depois nós vamos partir para fazer, depois que investigamos tudo que está acontecendo no campo dele, no campo emocional, no campo espiritual, psicológico, no psicossomático, nós temos esses biômetros para todos esses temas. Depois que nós analisamos todas essas instâncias, né, aí nós vamos fazer, então, e montar o protocolo. Aí nós vamos perguntar, né, o que é mais indicado para essa pessoa, né? Florais, por exemplo, né? Vamos trabalhar com geometria sagrada, vamos trabalhar com ervas, vamos trabalhar com jinshinjitsu, vamos trabalhar com reiki, Nós vamos trabalhar agora para trazer a harmonia para esse conjunto, né, de informações que nós já levantamos. Porque nós usamos um protocolo bem extenso, que eu não coloquei aqui, tá? Aqui foi, assim, bem para ter uma ideia, né? Porque a gente busca saber, por exemplo, né, como é que está a energia mental da pessoa, né? De 0 a 100, né, em que faixa ela está vibrando, né? A energia, a geobiologia, o local que ele mora, a egrégora dele tem contaminação ou não, né? Então, tudo isso a gente vai levantando até chegar no momento de fazer o protocolo. Mestre, precisa falar mais alguma coisa? Ivana, quer falar? É muita coisa, né? É muita coisa que se dá para trabalhar com a radiestesia, né? E vai depender do caso também, né? E aí tem que trazer os gráficos, né? Eu acho assim que pode pegar aquela... Deixa eu colocar uma coisinha, Gal. Gente, dá até para avaliar com o pêndulo o grau de comprometimento que essa pessoa tem com ela mesma. Exatamente, tudo. Né? O quanto ela quer buscar melhorar esse aspecto que está se manifestando na vida dela. Dá para perceber. E ali a gente também pode avaliar, dentro desses gráficos, a saúde espiritual da pessoa. Como é que ela está espiritualmente? Uma das primeiras perguntas que eu faço no pêndulo é essa. E depois, aí, dentro dos gráficos que o mestre Ricardo propõe, né? E outros que você pode buscar também, dos gráficos de radiestesia. Porque eu falo assim, biômetro, eu chamo isso aqui, né? Gráfico radiestésico, né? São esses. Então, aí tem que ir lá, pegar os gráficos de radiestesia e verificar qual é o gráfico de radiestesia que vai trabalhar com aqueles temas que você levantou. Né? Ou você vai enviar para ela uma frequência, né? O mestre tem 200 e tantas frequências para trabalhar com todos os sistemas do corpo. Falem com ele, que ele dá... É tão baratinho que a gente paga R$90 e você tem acesso a todos os áudios, né? Eu envio sempre áudio para os meus assistidos, né? Para eles ouvirem em casa, porque ajuda muito, né? As frequências. Você vai investigar cores, você vai investigar cristais, né? Além dos gráficos radiestésicos, que você vai também emitir para ele.
Gratidão. Olha, a garganta pegou aqui. Pegou? Deixa eu colocar aqui. Gratidão, Gaudência. Opa, tá tossindo? Fica bem? Gratidão, Gaudência e Ivana, por terem conduzido aqui, porque é importante quem está trabalhando, quem está atuando, né, que vá passando informação. Opa, cuida, Gaudência. Isso. Bem, a gente vai passando um pouquinho. Estão me ouvindo bem, né? Estão, né, Ivana? Então, eu vou passando aqui a nossa... A gente vai passando porque tem muita informação e o que eu peço, o tempo é um tempo curto, né? A gente já está com 1h30. É importante que vocês leiam com atenção e não saiam do grupo, né? Do grupo da radiestesia, porque nós vamos ter ainda a geobiologia e vamos ter o Feng Shui, tá? E, além disso, nós vamos ter a aromaterapia daqui a uns dias, vamos ter iniciação nos 7 raios, ali nós vamos usar sempre para estar colocando esses mini cursos, né, gratuitos, mas que tem uma importância para quem já trabalha e para quem ainda está conhecendo. É importantíssimo fazer essa transição, né? É como se fosse uma transição de carreira, é um início às vezes e é um aprimoramento. Então, aqui tem muita informação, tá? Nós não podemos falar sobre tudo isso hoje, deixar claro para vocês. Mestre, deixa eu fazer uma colocaçãozinha. Olha, esse material que a Gal expôs é um processo já que a gente vem, como o mestre tem muito material para nos fornecer, né? É um processo que vem com o tempo, estudando, preparando e tal, mas nós podemos começar a iniciar com aquilo que temos. Tem muita informação aqui que já dá para você treinar com o material aqui, que está fantástico, né? Então, você pode começar aqui, pode construindo o seu próprio gráfico à mão mesmo. O mestre comentou escrever com caneta e tal. Por quê? Porque é a forma. É a forma que é interessante. A medida, né, a emanação ali é a forma, não é... E a intenção. Eu, particularmente, mestre, gosto de fazer tudo com a lápis, com grafite. Muito bem. Né? Não a caneta. Mas isso são informações que vão acontecendo ao longo do tempo. É passo a passo, né? Perfeito. Gratidão. Gratidão, porque é tudo informação e nós vamos somando mesmo. Aqui tem o posicionamento dos chakras. Oi, pode falar? Não, só para completar. Está muito seco, até liguei o ar um pouco aqui. O ar resseca mais ainda, né? Assim, só para uma forma que as pessoas podem começar a trabalhar com a radiestesia. Se eu não tenho muito conhecimento dos gráficos, então eu digo assim, organiza aquele gráfico numa sequência, né? Eu coloquei numa sequência numérica, por ordem alfabética, numa pasta. E eu uso um biômetro, né? Eu não tenho ele aqui, mas eu vou mostrar só um exemplo, né? Eu uso um biômetrozinho assim, ó, que vai até o número 58, tá? Por quê? Porque os meus lá que eu uso estão em número de 58, certo? Aí eu vou com o meu pêndulo, né? E ponho a minha mãozinha lá no testemunho, né? Eu ponho o meu dedinho lá no testemunho, né? E pergunto lá, vamos ver, qual é o gráfico mais importante desses aqui para essa pessoa? Aí vamos supor que ele deu lá o gráfico 10, né? Você vai lá e vê. Aí você vê quantos gráficos, né, que ele vai precisar, tá? Esse é o primeiro. Aí depois você vai ver como que você vai orientar esse gráfico, né? No norte, com a sua bússola. Você pergunta, tem um biômetro muito legal para fazer isso, que é esse aqui, ó. Que eu acho até que ele tem lá no Sútil, né? Que aqui você vai perguntar, né? Quantos minutos, quantos dias, quantas horas, né? Você vai deixar montado para ele aquele gráfico no norte, né? Norteado aquele gráfico. Pergunta se tem que fazer reajuste também, porque você tem que ir lá e reajustar, né? A energia que você está enviando.
Aí, por exemplo, tem pessoas que pedem para ficar uma semana, e cada 8 horas ou cada 12 horas, você tem que fazer o reajuste da energia, né? Então, essa é a radiestesia, né? Essa é a radiestesia. Nós, como trabalhamos com equipamento, é um pouco diferente, mas eu me sinto no dever de dizer para vocês que depois, na aplicação da radiestesia, é desta forma, é encontrar os gráficos indicados. Se eu já sei que esse gráfico é para geobiologia, por exemplo, né, que tem os gráficos que é para geobiologia, as ervas, que você pode orientar para ter um vaso com alecrim, com arruda, né, a erva que for, já tem vários desses biômetros, ó, só de ervas para você trabalhar na geobiologia. Tem outras formas também, como o cobre, tem o gráfico de Philip, né, também, que é para energias eletromagnéticas, né? Se você achou lá que tem energia eletromagnética, né? E aí você vai encontrar os gráficos dessa. Eu indico, oriento dessa forma, quando a pessoa não conhece de cabeça, né, todos os gráficos. Tá bom? É só isso, mestre, para não fechar um pouquinho essa questão de gráfico, né? Obrigada. Muito bem, gratidão, Gaudência. E a Ivana? O que acontece é que a radiestesia ela é complexa, mas ela é muito simples, desde que você siga, né, um roteiro, como a Gaudência está falando, e a Ivana também falou, e o roteiro é da simplicidade. Tá? Aqui tem dicas, né, mas não levem tudo em consideração para não se encherem, né, de muitas, né, não se separarem da percepção que é a realidade da radiestesia, que basta ter né, só o pêndulo, ou seja, né, qualquer, como um brinco, uma aliança pendurada, e você está fazendo a leitura. O que você tem que ter a consciência é de que o braço é a extensão do teu inconsciente, ele é parte dessa ferramenta, e você vai usar para conduzir as respostas. Então, você tem que crer nisso. Você tem que crer que aqui você vai ter a resposta, nessa ponta, nesse movimento, você vai ter a resposta da pergunta que o teu inconsciente, né, está recebendo do teu paciente, por exemplo. Então, você não dá a resposta. Você nem pensa na resposta, porque a resposta vem através do movimento. Então, muitas vezes o radiestesista, ou quem está começando, ou quem já é experiente, por isso que a gente fala da imparcialidade, ele tem que ser totalmente oposto à resposta. Deixa a resposta que venha do movimento. Então, você, às vezes, quando vai fazer de um familiar, que você conhece a história, o histórico, o familiar faz a pergunta, você já dá a resposta. Né? Você faz. Então, isso não é ser imparcial. Então, deixem sempre o movimento do inconsciente trazer a resposta, ditar a resposta. Tá? Então, essa é a base. E o principal daí da radiestesia é simplicidade. Então, ao invés de você... Lá nós temos, acho que, não sei quantos gráficos, mas optem, né, pelo aquilo que é o básico, que é aquilo que diz, faz um atestado das energias do paciente. Então, comecem sempre pelo mais simples. Não queiram dar passo, né, maior do que a radiestesia permite também, porque, da mesma forma como outras técnicas, se você acelerar o passo, você, né, escorrega, né, e o teu pêndulo passa a ser influenciável. Então, tome cuidado com isso. Aqui tem... Olha, aqui são muitas, olha, são 32 como se fossem regras pequenas, mas que vocês vão ler depois, e essas 37 páginas desse book aqui é com informação valiosa, que vocês devem ler com atenção. Nós temos um tempo aqui, tá? Então, eu acho que já é suficiente hoje, por mais que não tenha tido muita prática, mas o que a Gaudência e a Ivana falaram é a base do processo. A Gaudência mostrou vários gráficos ali, mas tem gráficos que são essenciais, né, que é aquilo que avalia. Está bem ou não está bem? Está simples ou não? E principalmente o movimento. Então, e toda vez que você usa um gráfico, ou vem uma resposta na percepção dessa leitura, mesmo assim você vai e confirma. Mesmo assim você me diga sim ou não, se essa resposta é válida. Tá? Então, nunca deixem de confirmar. A regra maior da radiestesia é confirmação. Tá?
Então, você fez a leitura, chegou a uma conclusão, disse, não, essa pessoa, por exemplo, vou perguntar aqui, vou perguntar se a Ivana gosta de mim, quer ver? Ó, vamos ver. Ai, ai, ai. Ih, Ivana, ó, sentido anti-horário. Então, olha, está dizendo que não, né? Então, agora eu vou confirmar, tá? Se ele disser que sim, né? Aí a resposta é certa. Se ele disser que não, ó, opa, está dizendo que não. Então, ele está dizendo que não é verdade o que o pêndulo... Perceberam como é que funciona? Então, vamos repetir a pergunta. Ivana, será que a Ivana gosta de mim? Opa, olha lá, pêndulo girando no sentido horário. Então, a gente brinca, mas é sério, né? É essa forma que tem de confirmar. Então, se faz a leitura e não interfere nela, deixa que daí vamos à confirmação. E esse gráfico que você tem ali, pode mostrar aquele gráfico, o gráficozinho que você tem? Isso, por gentileza. É o gráfico da confirmação, que eu chamo o gráfico de Jesus. Você está sem som, isso, exatamente. Então, esse gráfico na radiestesia, ele é, basicamente, ele trabalha com sim, ele é o que confirma. Então, você deixa ele sempre do lado, faça uma leitura, qualquer leitura, e aí usa ele, né? A tua mente te leva, por exemplo, à divindade, né? Então, ao ser da divindade que está presente ali, e aí você faz isso, exatamente. E aí você faz a confirmação, tá? Então, ela é muito simples, né? Ivana e Gaudêncio podem falar, mas... isso, até... Olha aqui, ó. Isso aí. Muito bem. Tem agora tudo. eu quero a camiseta, né? Eu quero a camiseta, vai chegar o dia. Muito bem. Então, eu acredito que, por enquanto, né, está muito bem, nós vamos trazer mais informações no Feng Shui e na Geobiologia. O que acontece é que nós temos um encontro daqui a pouquinho do Reiki nível 3, e amanhã nós temos sintonização, então a gente vai ter que interromper, tá? Sim. Mesmo que a gente não fizesse isso, a gente faria pelo tempo. Então, estamos muito felizes, deixa eu mudar aqui a imagem da gente, ó. Muito felizes, né, de estar aqui com vocês, muito, muito, muito mesmo. A gratidão, gratidão à Ivana, eu quero que vocês aí, né, agradeçam e se coloquem à disposição lá dentro do grupo. A gente brincou que hoje a Ivana estaria de plantão lá, né, Ivana? Tá. Mas a gente e eu fugi. Mas a gente está sempre de plantão lá e a gente vai tentando responder. Deixa eu ver a pergunta ali na biosaúde, utiliza-se um comando para que a mente do operador não influencie na resposta. Ele é impresso em papel. Então, com relação à bioenergia, já é o desenho, né? A energia da nossa radiestesia é referente à bioenergia, tá? Então, se você tem esse gráfico, né, que seria, como você disse, um desenho, uma imagem, e você acredita que ela vai te dar exatamente aquele posicionamento, aquela resposta, confia que é aquilo ali que ele vai mostrar, tá? É assim que nós fazemos. Então, quando você cria um gráfico, você criou o gráfico, você entregue toda a sua confiança, deposite toda a tua confiança nele, porque é a tua criação. E vocês sabem que antes é lá e depois é cá, né? Então, cria-se lá, né, na tua percepção, na tua divindade, e aí você traz para cá com a tua intuição. Esse é o ponto, tá? Bem, vai lá, Ivana. Gratidão. Gratidão. Deixa eu agradecer primeiro a Ivana. Ó, Ivana, gratidão com o meu coração pela tua presença. Foi valiosíssima, né? Todos aqui sabem disso, avaliam dessa forma. Gaudência também, ó. Gratidão e gratidão pela presença. E vamos nos reencontrar daí, né, para as outras 2 sessões, tá bom? Ivana, fique à vontade. Gratidão eu, mestre, né, de estar aqui com essas 2 pessoas tão significativas para mim, que é o senhor mestre e a Gaudência, minha irmãzinha de alma, minha irmãzona de alma. O coração se enche de amor e de gratidão. E com vocês, gente, e com vocês. Só gratidão. E espero que estejamos juntos aí numa jornada com o mestre Ricardo, né? De curso, de mentoria, acompanhando como aluno, principalmente, como aprendiz, porque temos muito que aprender. E seguindo em frente sempre. Um abençoado final de domingo. Sumiu o teu som, mas tá bom, né?
Gratidão. Travou um pouquinho? Gaudêncio, fica à vontade. Travou, Ivana está travada. Olha a imagem. Ai, mestre, gratidão, Ivana também, né? Vai ficar gravada, ela vai ouvir o que eu estou falando? Vai, sim, vai. Gratidão à egrégora, a todos que estão presentes, né? Tem muita coisa para falar, para aprender, né? Mas tudo começa, como disse o mestre, do básico, né? E vamos, né, às próximas mentorias. O mestre Ricardo está com 2 mentorias agora programadas. Essa das portas violetas, sem palavras, porque, olha, é aquela coisa, né? O caminho vem, agora chegou aí nas portas violetas. É verdade. Para fechar com chave de ouro, né? Se é que vai fechar, né? Porque é sempre mais a lei, né? Sempre mais a colar, né? Então, ó, gratidão, pessoal. Até a próxima, com a graça e a bênção cósmica, com a bênção divina. Tchau, gente. Gratidão, Gaudência, gratidão, Ivana, mais uma vez, e gratidão a todos vocês que nos acompanharam, que estão sempre presentes, né? Hoje a gente, né, teve um encontro como era preciso, necessário, mas o e-book daí está lá para vocês, e nós vamos estar nos reunindo outras 2 vezes, falando da radiestesia, do Feng Shui, né, e da nossa geobiologia, que vão fazer um complemento nesse estudo, e aí outras informações a gente sempre vai trazendo, tá bom? Gratidão, um beijo no coração de todos, tá bem? Muita paz e muita luz, e nós vamos, lembrem-se que o The Voice começa aqui no dia 28 agora de outubro, né? Opa, hoje é dia 1º de outubro, né? Então, gratidão a todos vocês, ó, ao infinito e além. Gratidão. Beijo no coração, muita paz e muita luz. Abraço. Perguntas no grupo lá, hein? Perguntas no grupo, deixem lá que a gente vai respondendo. E não saiam do grupo, porque todas as informações nós colocamos lá. Abraços, beijo, gratidão, meninas. Paz, muita luz. Abraço.